Sobre impulso e quantidade de movimento. Eu acho que a melhor maneira de estudar esse assunto é com exemplo. Considere o seguinte: você fazer uma viagem com sua família, você fazer uma viagem, no meio do caminho o seu carro estragou. O que você vai fazer? Você vai descer do carro e começa a empurrar esse carro. Ou seja, você exerce nesse carro uma força F. O tempo passa, né? Você empurrou o carro. Depois de um intervalo de tempo ΔT, depois você ter empurrado esse carro, ele consegue andar. Então, se ele está andando, ele adquiriu uma velocidade V, tá certo? Olha só que interessante, você exercer uma força no objeto durante um intervalo de tempo ΔT. Qual objeto? O carro? Quando isso acontece, a gente diz que o carro recebeu um impulso. Portanto, o impulso é uma grandeza vetorial. Logo, o impulso é igual ao produto entre a força e o intervalo de tempo que aquela força interagiu no intervalo de tempo, no caso do carro. A unidade de força, a gente sabe que é o Newton. Força a gente sabe que é medida em newtons. E tempo, a gente sabe que é medido em segundos. Portanto, a unidade de impulso é igual a Newton vezes segundo. Tá certo? Vamos ver se a gente entendeu. Suponha que você agiu esse carro com uma força de 1000 newtons durante um intervalo de tempo igual a 5 segundos. Aqui fica o impulso. Vamos calcular só o módulo, né? O impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Então, a gente já sabe que a força foi de 1000 newtons e o intervalo de tempo foi de 5 segundos. Portanto, o impulso é de 5000 newtons vezes segundos. A gente já falou de impulso, agora a gente vai falar sobre quantidade de movimento. Acompanhe comigo meu raciocínio. Esse carro, ele tem uma massa M, tá bom? Ele tem uma massa M, certo? O que eu fiz na prática com esse carro que a gente viu anteriormente? Eu, quando desci do carro, que estragou no meio da minha viagem, ele estava parado, eu empurrei esse carro com uma força e transmiti para o carro o meu movimento. Ou seja, eu dei para esse carro uma velocidade V, tá certo? É interessante observar o seguinte, que os corpos eles podem transmitir o seu movimento para outro corpo. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Nesse caso, eu transmiti o meu movimento para o carro. O produto massa vezes velocidade recebe o nome de quantidade de movimento. Isso é quantidade de movimento. Beleza? Quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque é o produto de uma grandeza escalar, que é a massa, vezes a velocidade, que é um vetor. A direção da quantidade de movimento e o sentido são os mesmos da velocidade. E o módulo é igual ao produto entre a massa e a velocidade. Qual a unidade de quantidade de movimento? Unidade de quantidade de movimento é a unidade de massa, que é igual a quilograma, vezes a unidade de velocidade, que é metro por segundo. Portanto, a unidade de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo.